Muito bom dia, alunos do nosso primeiro ano da ETEC de Itanhaém. Hoje nós vamos estar tratando sobre o assunto população. Vamos mudar um pouco a dinâmica da nossa aula hoje. Eu resolvi gravar essa aula para vocês. Então, eu vou estar tratando sobre esses assuntos. Vocês vão assistir essa explicação agora no início da aula. E depois eu vou estar com uma live aberta para que vocês possam entrar nessa live, tirar as dúvidas, fazer as perguntas e discutir sobre esse importante assunto que estamos vendo nessa quinzena. Ok? Então vamos falar hoje sobre a dinâmica da população mundial de acordo com as teorias populacionais, né? Um assunto extremamente importante. Então aqui a gente tem algumas imagens que remetem aí à questão populacional, né? O nascimento de uma criança, um grande número de pessoas ali, né, em um show de rock, né, o alimento, né, para essas pessoas, né, e também a gente vê aí por último aí alguns animais aí, uma água suja, né, provavelmente com esgoto. Então são algumas coisas que a gente tem que levar em consideração quando vai estudar a população. Então vamos ver esse texto, essa primeira parte aqui que diz, né, população mundial. É o número total de humanos vivos no planeta Terra em um dado momento. O crescimento natural da população remete continuamente a problemas relativos à preservação do meio, e os povos devem adotar normas e medidas apropriadas para fazer frente a esses problemas. De tudo quanto existe no mundo, o ser humano é o bem mais valioso, pois é ele que promove o progresso social, cria riquezas, desenvolve a ciência e a tecnologia com seu árduo trabalho e transforma continuamente o meio ambiente. Isso foi retirado daquela conferência que já estudamos anteriormente sobre o meio ambiente realizado em Estocolmo, na Suécia, o marco da questão ambiental. E o grande problema então, somos muitos habitantes nesse planeta, cerca de 7 bilhões de habitantes no planeta. É um número muito grande. A gente há de convir de que a pressão sobre o meio ambiente é muito forte, né? E a gente precisa entender alguns conceitos, né, sobre população. Então, a população corresponde ao contingente de pessoas que ocupam um determinado espaço geográfico, estando relacionado diretamente ao grupo de pessoas da região rural ou urbana. Então, essas pessoas estão num espaço que normalmente é dividido, né, em países, estados, no caso do Brasil em municípios, nos Estados Unidos em condados, né? Então, tudo isso, né, todos esses espaços geográficos são os espaços ocupados pelo homem. O número de todos os habitantes que vivem em um determinado espaço geográfico recebe o nome de população absoluta, né? Então você tem a população absoluta dos Estados Unidos, você tem a população absoluta do Brasil, do estado de São Paulo, você tem a população absoluta, né, do município de Itanhaém. O número de habitantes por quilômetro quadrado recebe o nome de população relativa. Então, uma conta simples. Você pega o número total de habitantes e divide pela área em quilômetros quadrados. Você vai ter o número de habitantes por quilômetros quadrados. E aí a gente vai ter a população relativa. E o crescimento populacional ele ocorre em função de duas variáveis. A natalidade menos a mortalidade, que eu já vou explicar para vocês como é feito este cálculo desta variável. Ok? Então vejam, né, que ao longo da história, né, há cerca de 2.000 anos, a população mundial era de pouco mais de 250 milhões de habitantes. E não havia problema de acesso à terra, mas as técnicas eram rudimentares e não permitiam uma grande produção agrícola. Há cerca de 500 anos atrás, né, já na época das grandes navegações, a população mundial ela quase dobrou para 450 milhões de habitantes. E os pequenos avanços tecnológicos da época possibilitaram a conquista de terras distantes, mas as doenças, né, que proliferavam na época, e a gente não tinha uma saúde muito avançada, elas acabaram não acontecendo de forma tão rápida. Já no início do século XVIII, século XIX, a população girava em torno de 1 bilhão de habitantes. Então ela já dobrou aí, né? Então ela demorou aí 1.500 anos para quase dobrar, né? E de repente, no espaço de pouco mais de 300 anos, ela dobrou. Então a Revolução Industrial, que estava em curso nesses países, né, ela fez com que houvesse um aumento da produtividade, né, encurtou o tempo das viagens, né, e aí começaram a surgir as primeiras pessoas que se preocuparam com essa questão do crescimento populacional. Bom,
primeiro cara que falou sobre isso foi o Thomas Malthus, e ele alertou que havia um descompasso entre o crescimento populacional e a produção de alimentos. Ele achava que se a população crescesse demais, haveria falta de alimentos, né? Era o que ele achava. Depois a gente vai ver se isso se confirmou ou não, né? Já na década de 70, né, a gente já tem uma população de 4 bilhões de habitantes. Ela triplicou, né? E se a gente for pegar hoje, 2011, ela está em 7 bilhões. Então vejam, ela demorou aí mais de 2.000 anos para atingir 1 bilhão de habitantes e num período de pouco mais de 200 anos ela saltou para 7 bilhões de habitantes. Essas inovações na época ainda tecnológicas não estavam ao alcance de todos. O padrão de vida dos países subdesenvolvidos ficava visivelmente distante dos países desenvolvidos. Os gastos militares eram grandiosos devido à Guerra Fria, mas o fato é que a população mundial ela aumentou muito, principalmente nos chamados países subdesenvolvidos. Já no final do século XX, a população era de 6 bilhões. Né? Aumentou a preocupação com os recursos naturais do planeta, não é acordo que na verdade aconteceram, né, os primeiros encontros ambientais, os primeiros momentos aí onde surgiram essa preocupação com a questão ambiental. Só que 23% da população mundial viviam em extrema pobreza, né? Bom, e o que a gente tem que fazer? A gente tem que estudar essa população, estudar a dinâmica populacional, ok? Como é que se faz isso? A gente vai usar o censo, o recenseamento, que é uma coleta de dados que se faz junto aos habitantes. Então, no Brasil, a cada 10 anos, esse ano até iria se realizar, não foi realizado por conta da pandemia, mas a cada 10 anos é realizado essa contagem. Os técnicos do IBGE são contratados, né, para pessoas contratadas em trabalho temporário, para ir às casas das pessoas e fazer o levantamento do número de pessoas, da qualidade de vida dessas pessoas, se cresceu o número de nascidos, se diminuiu o número de mortos, enfim, como é o comportamento da população em um determinado local. Bom, como é que a gente consegue medir esse comportamento da população? Se ela está crescendo, se ela está diminuindo? Através da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e que vai gerar o chamado crescimento vegetativo e natural. Bom, vamos entender isso aqui, né? Como é que se fazem esses cálculos aqui. Primeira coisa, as taxas de natalidade elas são relativas ao número de nascimentos, a taxa de mortalidade é o número de mortos, e o crescimento natural é a natalidade menos a mortalidade, ou seja, eu tiro o número de pessoas que nasceram, que morreram no período de um ano, e aí eu vou ter essa taxa. No entanto, pessoal, tem um problema. A gente não pode fazer isso com números absolutos, porque os países, os estados, os municípios têm populações de tamanho diferentes. Então é óbvio, pessoal, que a cidade de São Paulo vai ter um número de nascimentos muito maior do que a cidade de Itanhaém. Então, para isso, foi criada uma fórmula para que a gente pudesse comparar isso, que é o que a gente chama de grupos de 1.000 habitantes. Então, o que a gente faz? A gente pega o número de nascimentos. Ah, professor, como é que descobre o número de nascimentos? Certidão de nascimento. Você nasceu? Foi feita uma certidão de nascimento, está lá no cartório, a gente tem o número de crianças que nasceram naquele lugar em um ano. Eu multiplico por 1.000 e divido pelo número de habitantes. Com isso eu vou ter um resultado. Então, por exemplo, 600 mil vezes 1.000 dividido por 20 milhões dá o número de 30 por 1.000. Lembram-se, né? Quando é 2 zerinhos é por cento, quando é 3 zerinhos é por 1.000. Né? Então, o que seria esse 30 por 1.000? Para cada grupo de 1.000 habitantes de uma população, eu tenho o nascimento de 30 pessoas. Né? Então, para cada grupo de 1.000, tenho 30 pessoas. Então, se eu fizer essa conta com Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, eu consigo saber por grupos de 1.000. E aí eu consigo comparar. Qual município tem maior natalidade? Né? Ou taxa de mortalidade, a mesma coisa. O que é que vai mudar? Eu vou pegar o número de óbitos. Então, eu pego o número de pessoas que morreram. Professor, como é que eu sei o número de pessoas que morreram? Você vai pegar os atestados de óbito. A pessoa morre, é feito um atestado, isso vai para o cartório para dar baixa naquela pessoa. Ela não está mais entre nós. Então, é um óbito. Então, eu pego o número de óbitos, multiplico por 1.000, né, e divido pelo número de habitantes. Então, a gente fez aqui a continha, né? Exemplo, 300 mil vezes 1.000 dividido por 20 milhões. É igual a 15 por 1.000. Então, a taxa de mortalidade significa que, para cada grupo de 1.000 pessoas, naquele período de um ano, morrem 15, né? Desses 1.000 pessoas, 15 pessoas morrem.
E aí, para calcular a taxa de natalidade e mortalidade, fica fácil. Eu faço um menos o outro. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho uma taxa de natalidade de 30 por mil, menos uma taxa de natalidade de 10 por mil, por exemplo. Então, 30 menos 10, 20 por mil, ou 2%. O que eu faço? Eu corto esse zerinho aqui, que eu estou indicando com o mouse, e ando com a vírgula que estaria aqui atrás da casa do 20 para cá. Então, 20 por mil, ou 2%. E aí eu tenho aí o crescimento natural dessa população, né? Se ela está crescendo, se o número de mortalidade for maior que de natalidade, a população, por exemplo, estará diminuindo. Então aí a gente consegue ver como essa população está, né? E aí o que vai acontecer? Dependendo do país, a gente vai ter fases diferentes. Então, por exemplo, numa primeira fase, em países essencialmente rurais, eu tenho um baixo crescimento, né? Então, dos primórdios da humanidade até o final do século XVIII, o crescimento populacional era muito lento. Por quê? Nascia muita gente, mas a mortalidade também era muito elevada. E as pessoas morriam muito jovens, então a expectativa de vida, a esperança de vida era muito baixa. Então a média de vida, de idade da população em geral é de 40 e poucos anos, em alguns lugares 30 e poucos anos. Então era muito baixa, as pessoas morriam muito cedo porque não tinha hospital, não tinha médico, não tinha vacina, né? Então, isso tudo levou aí, né? A gente tem essa fórmula que eu mostrei anteriormente, né? Que vai fazer com que esse crescimento seja muito baixo, né? Porque se nasce muita gente, mas morre muita gente, a população quase não cresce, tá ok? Bom, no segundo momento a gente vai ter um elevado crescimento. Bom, o que é que vai acontecer aqui, né? Eu não vou ler todos esses textos aqui para vocês, mas o que acontece de fato é o seguinte: quando as pessoas saem do campo e começam a migrar para a cidade, automaticamente, né, você vai ter uma redução na taxa de mortalidade. Por quê? Porque nas cidades você tem um atendimento rápido, principalmente para aquelas enfermidades que precisam de tempo de atendimento. O que significa isso? Você sofre um acidente, você precisa chegar logo ao hospital para estancar uma hemorragia, senão você morre por perda de sangue. Os hospitais ficam perto, os prontos-socorros ficam perto, e você vai ter uma taxa de sobrevivência maior. Uma pessoa sofreu uma parada cardíaca, né? Então, o que acontece? A pessoa sofreu uma parada cardíaca, ela vai chegar no pronto-socorro, vai tomar o choque, vai ressuscitar, e você consegue diminuir a mortalidade. Então, a mortalidade dessas doenças, ela cai bastante. Só que a natalidade não cai, ela continua alta. As pessoas continuam tendo muitos filhos. Elas não entendem que o ambiente urbano é diferente do ambiente rural. No ambiente rural, né, as famílias são mais numerosas, por quê? Porque você consegue tirar o seu sustento, o seu alimento da terra que você está produzindo. No ambiente urbano, não, você tem que comprar os produtos. Mas elas não entendem isso. Elas só vão entender numa terceira fase, né? Onde a gente vai começar a ter a diminuição do crescimento da população. Por quê? Então imagina que você veio lá do interior junto com a sua família com seus 8 irmãos, né? Ainda jovem. Chegou na cidade, né? Passou uma série de dificuldades porque a família era muito numerosa, o seu pai, sua mãe, né, não tinham qualificação profissional, trabalhavam em empregos que ganhavam muito pouco e você tinha muitos irmãos no qual dividir, passou até fome, né? Aí o que acontece? Você cresce e vira um adulto. Quando você vira um adulto, qual é a tendência? Que você tenha muitos filhos ou que você reduza naturalmente o número de filhos? Você quer que o seu filho passe o mesmo que você passou na sua infância? Não! Então você vai reduzir naturalmente o número de filhos. E aí eu começo a ter uma redução nas taxas de crescimento. Então, por exemplo, os países da Europa têm até crescimento negativo. Tem mais morte do que nascimento. Né, porque as pessoas não querem ter filhos, querem ter famílias pequenininhas, né, para não ter esse tipo de problema. Nos países como o Brasil, por exemplo, hoje nós estamos basicamente equilibrados. A nossa taxa de natalidade e mortalidade é praticamente igual, a nossa população está parando de crescer. Né? Nossa estimativa é que até 2045, aproximadamente, a população pare de crescer e até entre em uma fase de declínio, né, como os países desenvolvidos. Né? Então, tudo isso, né, fez com que nos países europeus esse processo acontecesse lá, né, no século XVIII, século XIX, e no Brasil esse processo está acontecendo no século XX. Né? Então, tudo isso aí vai levar a essas questões que eu acabei de passar para os senhores. E aí a gente volta lá no nosso amiguinho Malthus, né? Então, nosso amiguinho Malthus, ele colocou lá, né, que a população crescia em progressão geométrica, né, 1, 2, 4, 8, 16, 32, enquanto que a produção de alimentos cresceria numa proporção aritmética, 1, 2, 3, 4, 5. Com isso, faltaria alimentos.
Malthus estava errado. Por quê? Né? Faltaria alimento para todos? Na ideia dele, sim, mas ele estava errado. Por quê? O nosso amigo, né, Malthus, ele não considerou, né, que houve uma evolução da agricultura. Então, implementos agrícolas foram criados, né, máquinas, equipamentos, reservas de alimentos nos mares e oceanos, né, tudo isso fez com que não faltasse alimento. Ainda assim, muitas pessoas passavam fome. E aí surgiu o neomalthusianismo, que vem tentar explicar o que acontece, né? Por que as pessoas, então, ainda passam fome, né? E aí, o que ele leva em consideração, né? Que esses países, né? O acelerado crescimento da população mundial fez com que houvesse um crescimento maior nos países subdesenvolvidos, né? Uma grande porcentagem desses jovens periféricos ou menos desenvolvidos terá sérios encargos econômicos com essa mão de obra. E a formação dos países periféricos de grande concentração de miséria ou bolsões gerou situações de riscos para o sistema capitalista, né? Então, o que ele vai levar em consideração aí? Que você precisa controlar a população através do quê? Né? Esse excesso de gente, essa explosão demográfica, o número de pessoas, você vai controlar o crescimento dessa população com o controle de natalidade, não reprimir os abortos ilegais, esterilizar em massa mulheres, laqueaduras e ligaduras de trompa, né? Então o governo vai assumir esse papel de controlar, né, a população, ok? Mas isso também acabou não dando certo, esse controle. Por quê? Porque isso tira a liberdade das pessoas. Por exemplo, a China usou isso, mas a China é uma ditadura comunista, né? Como é que você vai chegar e obrigar uma pessoa a fazer uma cirurgia desse tipo, né? A usar, né, métodos contraceptivos, por exemplo. E aí surgiu uma terceira via, chamada de teoria reformista ou marxista, que ela defendia o quê? Que precisava dotar as populações humanas de qualificação profissional, para que as mesmas pudessem arranjar um emprego e comprar o seu alimento. Não falta alimento. Falta o quê? Condições para que a pessoa possa ter acesso ao alimento, porque eles custam dinheiro. Então essas pessoas precisam o quê? Trabalhar. Essas pessoas precisam aprender a ter uma atividade econômica que possa gerar um dinheiro para que eles possam ter o seu alimento, comprar o seu alimento. Beleza, pessoal? Então nós estamos encerrando por aqui. Agora estarei esperando os senhores em uma live para tirar as eventuais dúvidas. Os senhores podem fazer depois a atividade, ok? Boa semana a todos. Valeu, pessoal!